Bem-vindos, começa agora mais um Raio-X Sporting, enquanto estamos cada vez mais perto de mais uma jornada europeia para os Leões de Rubén Amorim. Rubén Amorim começou a semana com duas boas notícias na preparação para o duelo de quarta-feira em Londres com o Tottenham. Sanchez está recuperado e treinou com o restante grupo, à semelhança de José Marçá, substituído ao intervalo na partida de sábado com o Casa Pia. O Sporting alcançou a terceira vitória consecutiva no campeonato e já está a 3 pontos do segundo lugar. Os Leões bateram o Casa Pia por 3-1, num jogo em que Chico Lamba e Mateus Fernandes se estrearam com a camisola principal leonina. Depois de tomar espaço, o futsal do Sporting anunciou hoje a renovação de contrato com Ziquité até 2027. O pivô de apenas 21 anos é uma das estrelas emergentes da modalidade a nível mundial. São estes os temas que vão marcar o Raio-X Sporting de hoje, que volta a contar com Miguel Braga, Manuel Fernandes, João Olivença e Pedro Azevedo. Muito boa noite aos quatro, bem-vindos ao Raio-X Sporting. Vamos começar. Um dos temas centrais do programa de hoje vai ser naturalmente a vitória do Sporting sobre o Casa Pia. O Sporting está então a 3 pontos do segundo lugar, Miguel, e neste jogo os Leões, no caso Rubén Amorim, estreou mais 2 jovens, como vimos, da formação. Já lançou 18 jogadores da formação na equipa principal e hoje soube-se também que o Sporting é o clube fora das Big Five que mais formou jogadores nestas ligas, nestes campeonatos. Isto é uma espécie de lembrete de que o projeto desportivo do Sporting é este. Boa noite. Antes de mais nada, eu diria que a formação faz parte do ADN do Sporting. É algo que deixa os nossos sócios e adeptos sempre muito orgulhosos. E sim, diria que é o caminho e que faz parte integrante, obviamente, do projeto deste Sporting. Manuel, Nuno Santos voltou a lembrar Fernando Santos de que tem lugar no Mundial do Qatar. Nuno Santos tem feito nestes 3 anos épocas extraordinárias, mas penso que neste momento está na melhor fase, se calhar, da sua carreira. Acho que ele é um jogador que transmite ao grupo uma vontade enorme de ganhar, é um jogador tecnicamente perfeito, por isso pode acontecer que ele vá ao Mundial se mantiver esta bitola de exibicional. João Olivença, Paulinho pode nem sempre dar golo, mas dá isto, disse Rubén Amorim, isto falando da atitude que o jogador empregou neste jogo e que foi fundamental. Foi de facto determinante para o triunfo dos Leões sobre o Casa Pia, a entrada de Paulinho? Boa noite. Foi determinante. A entrada do jogador, obviamente que a vitória de uma equipa nunca é determinante, ou nunca é depende só de um jogador, mas ele foi muito importante para aquilo que foi a manobra ofensiva da equipa, da forma como a equipa defendeu, como criou oportunidades e como de alguma forma galvanizou os seus colegas que tiveram uma atitude muito mais, diria, assertiva durante o restante partida e lá está, foi um jogador que fez a diferença desta vez e foi um jogador que patrocinou praticamente os 3 gols do Sporting. Pedro Azevedo, correu neste fim de semana mais um fórum de arbitragem que procurou debater o futuro do setor. Entre os vários problemas, digamos assim, analisados, esteve um fundamental, a retenção de talento. Há de facto um problema no recrutamento de novos árbitros em Portugal e isso pode de alguma forma comprometer o futuro do futebol português? Boa noite a todos. André, isso daria para preencher um programa completo. Há de facto um problema quer na angariação, quer na retenção de árbitros de futebol, na fase inicial da carreira, ou seja, nos escalões distritais. Se por um lado os conselhos de arbitragem distritais têm que desenvolver um trabalho de captação junto de escolas e dos próprios clubes e proceder posteriormente ao acompanhamento desses jovens árbitros, por outro lado, também é necessário mudar mentalidades e as expulsões de treinadores da Liga que vemos semanalmente por insultos a árbitros e o discurso negativo que rodeia a arbitragem certamente não ajuda. E estando a falar deste tema, aproveito para lançar o desafio para os mais jovens e mesmo os menos jovens para que contactem os núcleos de árbitros mais próximos, que tirem o curso, para que fiquem a aprender mais sobre as leis de jogo e eventualmente sigam a carreira de árbitro. Para ver se aparecem então novos talentos na arbitragem nacional. O
Sporting voltou a trabalhar esta manhã em Alcochete. Grande destaque para a recuperação de St. Just, que é a opção para a viagem a Londres para defrontar o Tottenham. Jeremiah St. Just é mais uma opção para Ruben Amorim, com vista ao jogo de quarta-feira da fase de grupos da Liga dos Campeões frente ao Tottenham. O central neerlandês treinou sem limitações na manhã desta segunda-feira e deixou sinais de estar totalmente recuperado de lesão que o tinha impedido de dar o contributo ao Sporting no jogo da quarta jornada da Champions, frente ao Marselha no estádio José Alvalade. St. Just também não pôde jogar frente ao Varzim na Taça de Portugal e diante do Casa Pia para a Liga, mas está novamente às ordens de Ruben Amorim para, se o treinador assim entender, defrontar a equipa londrina. Também de regresso, mas por motivos diferentes, pode estar Adam. O guarda-redes, que falhou o jogo frente ao Marselha no estádio José Alvalade por ter de cumprir um jogo de castigo, é novamente a opção para o técnico sportinguista. De fora, a cumprir castigo no jogo em Londres vão estar Pedro Gonçalves e Ricardo Gaio, que foram expulsos na partida da quarta jornada da Champions frente ao Marselha no estádio José Alvalade. Marsac saiu a intervalo no jogo frente ao Casa Pia, está também recuperado e trabalhou em pleno às ordens de Ruben Amorim. Luís Neto, Daniel Bragança e Sebastián Coates estão entregues ao departamento médico leonino. O Sporting volta a treinar na manhã desta terça-feira na Academia Cristiano Ronaldo em Alcochete e de tarde viaja para Londres, onde na quarta-feira defronta o Tottenham a partir das 20 horas. A conferência de imprensa de antevisão à partida frente ao Tottenham será feita às 19 horas já em Londres, com o treinador e um jogador. Miguel, o Sporting vai a Londres à procura da vitória? Eu diria que o Sporting entra em qualquer campo a pensar na vitória, mas sabemos que isto é um jogo da Champions, sabemos além do mais que é contra o adversário mais forte do Grupo 1 e que esse mesmo adversário vai jogar em casa, em Londres, e que sabe obrigatoriamente que tem que fazer um bom resultado contra o Sporting. Tenho a certeza que a equipa técnica vai preparar o jogo, obviamente, da melhor forma, que os jogadores vão dar tudo em campo e, no final, obviamente, todos queremos o melhor resultado possível e esse resultado seria, obviamente, uma vitória. Vimos ali que St. Just está recuperado, ainda assim o Sporting continua com muitos jogadores lesionados. É inevitável falar nestas muitas baixas de Ruben Amorim. Isto influencia ou não as ambições, condiciona ou não as ambições do Sporting para Londres? Não pode nem influenciar nem condicionar as nossas ambições e acho que o Ruben tem esse dom e também o tem dito várias vezes que conta com todos os jogadores do plantel. A famosa construção do plantel já é feita desta maneira exatamente para serem jogadores que ele a qualquer altura pode chamar qualquer um para o plantel. Obviamente é sempre mais positivo contar com todas as escolhas, ter todos os jogadores disponíveis, mas não tenho a certeza que aqueles que vão ser convocados e vão estar em campo vão dar tudo pelo Sporting. E, entretanto, Ruben Amorim ganhou, digamos assim, mais uma opção neste fim de semana, porque Chico Lamba estreou-se com a camisola principal do Sporting. No entanto, perante aqui a recuperação de St. Just, abre-se a oportunidade de ser reeditado aqui um tridente defensivo que já foi utilizado algumas vezes, na ausência, naturalmente, do capitão Coates, St. Just, Gonçalo Inácio e Mateus Reis. Manuel, parece-lhe que poderá ser este o tridente defensivo em Londres? Eu sinceramente não sei como é que Santos Justo está fisicamente. Ele tem jogado 2 jogos e depois tem parado, e isso quer queiramos, quer não, reflete sempre na condição física do jogador. Agora, se está convocado, eu penso que ele tem que jogar. Ele é um jogador muito rápido, é um jogador alto e esta defesa precisa de estatura. E por isso mesmo eu acho que o Santos Justo irá jogar. Eu acho que a melhor defesa será esta. Também te parece, João? Sim, parece-me pelas características quer do St. Just, quer do Mateus Reis, que são 2 jogadores rápidos, que se posicionam bem. O Gonçalo Inácio obviamente também é um jogador rápido, mas principalmente estes 2 jogadores jogam perto dos corredores quando o Sporting também está a defender, principalmente pelo Son, que é um jogador muito rápido, o Harry Kane também. Os 2 laterais, o Emerson também é um jogador muito rápido pelos corredores, portanto vai ser aqui um duelo muito interessante, principalmente naquilo que é a marcação individual ou a ocupação dos espaços destes jogadores. Poderá jogar o Cessenhon também no lado esquerdo, portanto vamos ver como é que a equipa se irá apresentar, mas é necessário que o Sporting tenha jogadores rápidos, jogadores que se consigam posicionar bem, também jogadores, quer o St. Just, quer o Mateus Reis, os jogadores tenham boa qualidade de passe, recepção e de controle da bola. O Gonçalo Inácio tem principalmente um lançamento em profundidade, o St. Just e o Mateus Reis mais no passe mais curto principalmente, e também que é aquilo que o Sporting faz muito, a marcação individual, quando um dos avançados recebe a bola, sentir logo nas costas a marcação dos 2 centrais, quer do lado direito, quer do lado esquerdo.
Portanto, parece-me, por estas razões, pela velocidade, pelo posicionamento, pela capacidade de jogar com bola no passo curto, principalmente dos dois jogadores laterais e no passo longo pelo Gonçalo Inácio, que são jogadores interessantes. Obviamente, depois, naquilo que é a pressão que estes jogadores conseguem ter dos equipa adversária, principalmente os dois, quer o Mateus Reis, quer o Sanchez, pela sua velocidade, são jogadores determinantes também pela capacidade que têm também de recuperação, fechar os passos nos duelos 1 contra 1. Portanto, eu acho que são, obviamente, as boas opções, mas também a realidade é esta. O treinador e o Ruben aqui vai ter que decidir aquilo que é o melhor para a estratégia deste jogo. E parece-me que esta é a melhor estratégia e parece-me que estes podem vir a ser os melhores a jogar. Agora, vamos ver se estão aptos, porque só serão os melhores se estiverem aptos, como é evidente. O Tottenham perdeu este fim de semana pela primeira vez em casa. Foi a segunda derrota consecutiva dos Spurs para a Premier League, um desaire por 2-1 diante do Newcastle, e este foi o 11 utilizado por António Conte, que se viu privado aqui de vários jogadores. Falou sobre isso, já vamos também olhar para essas declarações. Pergunto só, João, se falavas aí também nas opções, se te parece que o 11 será parecido com este ou manifestamente diferente deste para o jogo com o Sporting? Eu acho que pode haver aqui algumas alterações. Pode haver aqui a entrada de outros jogadores que ficaram de fora, jogadores que de alguma forma podem fazer parte desta equipa. Agora, neste caso aqui o Emerson jogará no lado direito e o Sessegnon exatamente, é que o Sessegnon habitualmente pode jogar no lado esquerdo e o Emerson no lado direito. Então houve aqui algumas baixas, o Perisic não jogou também. O Emerson que teve muitas dificuldades aqui em Lisboa. Sim, mas o Emerson não ficou muito bem na fotografia no último gol do Arthur. Sim, mas nós sabemos que estas equipas, como o Tottenham, que têm jogadores que são muito fortes do ponto de vista ofensivo e cuja sua estratégia é principalmente ter a bola e atacar, jogadores como o Emerson fazem a diferença pela sua velocidade e irreverência nos duelos, cruzamentos, etc. Obviamente não são jogadores do ponto de vista defensivo, são muito mais fortes do que outros, mas são ofensivamente muito, muito melhores que são defensivamente, ou melhor. Esta é a contrapartida. E isto às vezes faz a diferença. Obviamente que o Sporting poderá explorar essas lacunas, principalmente quando os dois jogadores avançam, mas é uma equipa que eu acho que vai estar posicionada no nosso meio campo, a atacar, pressionar os nossos jogadores. É uma equipa que vai estar coletivamente forte, principalmente naquilo que são as transições, porque sabe que o Sporting é uma equipa forte também, e daí os três centrais que eles habitualmente jogam, porque tem um sistema 3-5-2, que muitas vezes também se transforma num 3-4-3, porque há sempre um jogador do meio campo que acaba por aparecer junto dos avançados. Mas é uma equipa que tem um sistema similar, com algumas dinâmicas similares, e que obviamente vão explorar as lacunas do Sporting, e é isso que nós temos de ter algum cuidado nesse sentido. Mas a realidade é que eu acho que, independentemente dos jogadores que joguem, e nós podemos ver que os jogadores que ficaram de fora, relativamente àquilo que foi o anterior, o Perisic, o Højbjerg, o Ben Davies, e os jogadores que jogaram são jogadores de uma enorme qualidade também e de experiência internacional, jogadores internacionais. Agora, a realidade é esta, eu acho que o Tottenham vale mais pelo coletivo com a bola, com o Conte melhorou muito defensivamente o que era em épocas passadas, e obviamente que os jogadores que não vão estar presentes são jogadores que poderão vir a ser determinantes, nós não sabemos ainda que nos irá apresentar o António Conte, mas eu continuo a dizer, quer no primeiro jogo, quer neste, o Sporting defensivamente, o Tottenham defensivamente é uma equipa muito forte e provou-o cá, ofensivamente também, o Sporting conseguiu ser melhor durante toda a partida, conseguiu jogar melhor, e eu acho que isto é que foi a diferença, que o Sporting conseguiu surpreender o Tottenham. Neste jogo vai ser diferente, e eu acredito que o Sporting poderá fazer um bom resultado, mas a equipa do Tottenham tem jogadores do ponto de vista individual que são muito fortes. E lá está, uma boa defesa, coesa, aquilo que o Sporting sempre teve e que voltou também já no último jogo, independentemente do gol sofrido, também já lá vamos falar. Acho que o Sporting defensivamente coeso consegue contrariar esta equipa do Tottenham até fazer um resultado bem positivo. Ora, falavas aí dos jogadores que estão em dúvida para o jogo com o Sporting e não são poucos. Cristiano Romero, Højbjerg, Richarlison e Kulusevski, eles não participaram nesta derrota com o Newcastle, e de resto o Tottenham, que atravessa também aqui uma onda de lesões, sofreu a segunda derrota consecutiva, e António Conte deixou algumas considerações a propósito do momento porque passa a equipa. Falando sobre o jogo, ele disse que temos 2 dias para recuperar bem, porque na quarta-feira temos um jogo decisivo na Champions e continuamos a ter lesões. Falou também sobre estas lesões, já vamos olhar para essa declaração, Miguel. António Conte que não parece estar muito satisfeito, pelo menos deixou ali algumas mensagens, nomeadamente para a direção, a dizer que o Tottenham precisa de reforços, porque tem muitas lesões e depois não consegue a lutar, se calhar, pelos objetivos de que se esperaria. Em relação a estas queixas, digamos assim, de António Conte, parece ainda assim que o Tottenham continua a ser o grande favorito?
Sim, parece-me também que o António Conte está a queixar de barriga cheia, não é? Mas com o dinheiro investido e com a quantidade de jogadores que o Tottenham tem e com o vasto plantel que tem, parece-me que está a queixar um bocadinho de barriga cheia, mas está a fazer o seu papel, até porque, como ele disse nessas declarações e bem, isto é um jogo fundamental, não só para o Sporting, mas também para o Tottenham. O Tottenham sabe que precisa mesmo dos 3 pontos para continuar com os seus objetivos para a Champions League esta temporada, e por isso eu acho que isto também faz parte do jogo psicológico dos treinadores, mas está-se a queixar com a barriga muito cheia. De resto, a imprensa inglesa também tem avançado nos últimos dias que António Conte terá rejeitado uma primeira abordagem para renovar o contrato com o Tottenham. Ele disse também, a propósito das lesões, então, que o plantel precisa claramente de reforços para poder ombrear com os outros gigantes do futebol inglês. Ele disse isto: estamos a tentar construir algo importante, mas para o conseguir necessitamos de melhorar a qualidade do plantel. Se alguém não me quiser ouvir, não é um problema meu. Vou cruzar os dedos e pedir que não tenhamos lesões. Não parece, Manuel, de facto muito satisfeito António Conte. Como é que vê estas queixas do técnico italiano e de que forma é que estas lesões, se confirmarem as ausências destes jogadores, podem mexer com o jogo e com as possibilidades do Sporting alcançar um resultado positivo em Londres? Eu sinceramente acho que o Tottenham tem muitas soluções e viu-se agora que ele fez descansar. Eu acho que não há lesões em 2 ou 3 jogadores. Neste jogo com o Newcastle ele fez descansar dois jogadores para jogarem na Champions. Eu penso que Perisic é um jogador que irá jogar a titular, é um jogador muito criativo, um jogador muito tecnicamente perfeito, é um jogador que joga no corredor esquerdo, mas aparece com frequência no corredor central, fazendo diagonais para apoiar o Kane. Esta equipa do Tottenham, com a lesão, e essa aí eu acho que tem sido um dos problemas do Tottenham, que a lesão de Richarlison, que jogava em 3-4-3, passou a jogar em 3-1-4-2 e naturalmente que as coisas não estão a sair como Conte pensava. E, portanto, eu acho que, independentemente de quem jogar, o Tottenham tem jogadores extraordinários. No meio campo tem soluções atrás de soluções. Houve uns que não jogaram, foi precisamente para estarem a 100% no jogo, porque é um jogo importante para o Tottenham também resolver já a sua passagem à fase seguinte. Ganhando o jogo, passa à fase seguinte. E, portanto, eu acho que todo o cuidado é pouco e o Sporting tem que respeitar. Tiveram, de facto, um jogo. Eu vi o jogo com o Newcastle. O Newcastle é uma grande equipa, defendeu muito bem, tem um ponta de lança muito bom também. Portanto, e ganhou não foi com facilidade, mas ganhou com muita justiça. Porquê? Porque jogou tac a tac com o Tottenham sem qualquer tipo de receio. E é assim que o Sporting deve jogar também. O Sporting tem que jogar o Sporting tem que fazer aquilo que fez com o Tottenham aqui em casa. Tem que jogar com muita segurança defensiva e a criatividade, porque normalmente estas equipas inglesas jogam sempre para o ataque e depois desguarnecem muito o setor defensivo. Quando apanhando uma equipa boa em transição, podem ter problemas, e é isso aí que nós podemos aproveitar. O Sporting joga então em Londres na quarta-feira. Ziquité renovou o contrato com o futsal do Sporting até 2027. Daqui a pouco olhamos para mais uma renovação de peso no plantel de Nuno Dias. O Sporting alcançou a 3ª vitória consecutiva no campeonato e está a 3 pontos do segundo lugar. Os Leões venceram o Casa Pia por 3-1. Olhamos para os golos da partida. Totalmente contra a corrente do jogo aqui, o Casa Pia adiantou-se no marcador aos 43 minutos. Clayton acabou por bater Adam. Estava feito 1-0. Na segunda parte, grande reação do Sporting. Pedro Porro remata, Ricardo Batista defende e na recarga Paulinho, que foi lançado por Ruben Amorim no decorrer da segunda parte, acabou por restabelecer o empate na partida. Aqui vemos a jogada de Pedro Porro, ele que foi decisivo neste encontro, remate de pé esquerdo, defesa incompleta e Paulinho a aparecer no sítio certo para assinar o empate. Depois foi Nuno Santos,
aqui a colocar o Sporting em vantagem pela primeira vez na partida. Novamente Pedro Porro a cruzar. Remate primeiro de pé esquerdo do número 11 dos Leões. Houve depois um pontapé de penalti assinalado sobre Marcos Edwards e na conversão Pedro Gonçalves assinou o terceiro golo dos Leões. 3-1, vitória do Sporting sobre o Casa Pia. Pedro Gonçalves não facilita e coloca o Sporting a vencer por 2 golos de vantagem. Posso dar só uma nota? Rubén Amorim, no final do encontro, destacou a chama dos jogadores do Sporting que contagiou todo o estádio José Alvalade. Eles hoje foram aquilo que são. Tem momentos em que baixa um bocadinho a intensidade, é normal durante as épocas, sentem os resultados, mas hoje puxaram por toda a gente. Se houve dias que puxaram por nós, hoje os meus jogadores puxaram por toda a gente, pelo clube todo. Hoje foram os jogadores que levaram a fasquia. Estou muito feliz por eles, corresponderam a tudo o que nós fizemos. E ainda por cima, uma primeira parte onde temos muitas oportunidades, voltamos a sofrer o golo, entrar na segunda parte assim, com o Chico Lamba a adaptar-se ao jogo, com dificuldades no início, mas depois a fazer uma segunda parte muito boa. Portanto, estamos vivos e só dependemos de nós no sentido do público, dos jogadores, e isso, o espírito só se perde se formos nós a perder os jogos, campeonatos, e isso pode sempre perder. Portanto, parabéns aos meus jogadores. Há dias que estou muito orgulhoso deles, hoje é um desses dias. Miguel, sentiste a chama na noite de sábado? A tal chama pedida por Rubén Amorim? Acho que acabámos todos por sentir isso também no próprio estádio e obviamente, mais uma vez, também concordo com o Rubén Amorim que os jogadores foram inexcedíveis e quando assim é, acho que contagiam depois toda a gente, contagiam obviamente os sócios e adeptos, contagiam o público e dão a volta desta maneira clara no resultado. Nós estávamos aqui a falar enquanto estavam a passar as imagens, porque eu também gostei da equipa na primeira parte. Eu acho que já vinham com uma intensidade e com uma fome de bola, expressão também utilizada pelo Ruben, que acho que é sempre positivo. E estatisticamente, e mesmo a quantidade de oportunidades que tivemos na primeira parte, acabámos depois por sofrer o tal golo em transição e contra a corrente de jogo. Mas acho que o verdadeiramente importante foi, obviamente, essa resposta na segunda parte e os golos marcados. E mais uma. Eu gosto muito sempre dos golos do Nuno Santos, já disse aqui, acho que marcou mais um excelente golo. E acho que o importante era conseguir os 3 pontos e isso foi conseguido. Foi importante também o facto da equipa ter lutado, no fundo, contra todo esse azar, não é? Porque pareceu mais uma vez que a sorte não queria nada com o Sporting, porque dominou totalmente, como dizias, a primeira parte, acaba por sofrer um golo contra a corrente, depois tem um central. Mais um que se lesiona, Rubén Amorim vê-se obrigado a lançar um outro central muito jovem que se estreou e que mal tinha competido esta época porque também teve muitos problemas físicos. A equipa soube contrariar tudo isso e de facto contagiar e fazer os adeptos acreditar de que era possível vencer mesmo perante todo este quadro de contrariedades. Isso também foi importante. Eu acho que quando se tem contrariedades, seja na vida ou no futebol, tem que se continuar a trabalhar e a lutar e a acreditar. E foi isso que a equipa fez, foi isso que os jogadores fizeram, a resposta foi dada. Eu tenho um caso, o meu irmão, por exemplo, teve que ir para um jantar durante o intervalo e apanhou um bocadinho de trânsito e não viu ali um bocadinho do jogo. E quando voltou a ligar o telefone, de repente pensou que não estava a ver bem, até pediu alguém para lhe dizer o resultado, porque foi num curto espaço de tempo que marcámos aqueles golos e isso diz a vontade com que os jogadores estavam e o acreditar, de nunca deixar de acreditar nas suas capacidades, e isso é fundamental e foi de facto uma boa vitória. Manuel, o Sporting a equipa revelou personalidade ao lutar contra todas estas adversidades e a operar uma reviravolta no espaço de 8 minutos. Quem viu ao vivo tem a certeza de que o Sporting, inclusivamente na primeira parte, apesar de estar em desvantagem com o tal gol já em cima da hora dos primeiros 45 minutos, viu que o Sporting quis ganhar, o Sporting quis demonstrar que aquilo que aconteceu na Taça de Portugal foi um acidente de percurso que acontece às grandes equipas e, portanto, chegou ali, impôs, criou situações, rematou ao poste, jogadas bonitas de todos os jogadores que intervieram do meio campo para a frente, mas não marcamos. Depois, na segunda parte, houve, de facto, teve influências as mudanças que o Ruben fez. O Paulinho foi bom para ele voltar aos golos, não só voltar aos golos, mas também jogar com a alegria que chegou, apesar de sentir, e isto é importante num grupo de trabalho. O Paulinho, normalmente há jogadores que vão abaixo
animicamente por não estarem a jogar no 11 inicial, ele quis demonstrar ao treinador que pode ser aposta e ter qualidades para isso. Para mim isso foi o mais importante. Depois, no ataque, tivemos aquela entrada de rompante, e é um jogador que eu tenho... Eu não gosto de individualizar, mas aqueles remates, aqueles centros do Porro, e até do próprio Nuno Santos, o Paulinho tem que os aproveitar melhor. O Paulinho pode marcar muito mais golos se ele estiver ali vivo, à espera. A perspicácia que este gol que ele marcou é um gol pleno de oportunidade. Porquê? Porque ele podia ficar parado, mas ele esteve ativo. Quando viu a bola, o guarda-redes desviar a bola, ele chegou primeiro e não estava... E podia cair no fora de jogo, mas não estava, e atacou a bola e faz um grande gol. Portanto, acho que o Sporting fez uma boa exibição, tem que crer. É bom que se comece a recuperar os jogadores, estes jogadores que bastante falta nos têm feito, e portanto acho que o Santos Justo em princípio já está recuperado. Vamos ver se é desta que ele arranca para um grande final da época, e depois há uma paragem, há jogos da Taça da Liga que também pode dar um endurance que lhe tem faltado, aquele ritmo competitivo, e portanto eu acho que o Sporting fez uma boa exibição e ganhou com todo o mérito. E voltar, mais importante é estar em desvantagem no marcador e dar a volta ao resultado com um querer, determinação e com golos de classe. De facto, esta reviravolta, João, foi fundamental, porque este foi mais um jogo que mostra que muitas vezes o futebol é ingrato, porque o Sporting dominou totalmente a primeira parte e mesmo assim sofreu um golo. Este tipo de jogos acontecem. É preciso estar alerta, e a equipa conseguiu ter a capacidade de operar a reviravolta na segunda parte. Sem dúvida, André. E olhando para os dados estatísticos, se nós olharmos friamente para aquilo que são os números indicam que o Sporting teve uma exibição na primeira parte muito similar àquela que teve na segunda parte. A única diferença foi realmente a capacidade em finalizar, coisa que na primeira parte não aconteceu. O Sporting fez quase praticamente o mesmo número de remates, quer enquadrados, quer fora. Teve mais cantos, inclusive até na primeira parte. Teve uma situação de bola no poste, portanto, na primeira parte também. Criou algumas situações que a bola acabou por não entrar, mas foi obviamente uma equipa que... E eu destaco mais o lado defensivo. Acho que o Sporting esteve melhor até defensivamente na primeira parte do que na segunda parte, mas num lance de alguma distração, o que acontece, numa transição rápida, de um ressalto antes da bola sair, o Sporting sofre um golo contra aquilo que era a corrente do jogo. É certo que na primeira parte ainda teve uma bola oposta por parte do Casa Pia, mas o Sporting teve o jogo praticamente controlado. Na segunda parte há aqui uma diferença, e nós já vamos tocar nesse ponto. Há uma diferença clara, que é depois quando entra o Paulinho, mas o Paulinho a entrar só vai criar situações para o Sporting finalizar, porque ou melhor, só vai criar, ou vai dar se calhar aqui uma questão anímica importante, e o Ruben também falou nisso, para, de alguma forma, a equipa conseguir finalizar, fazer aquilo que já estava a fazer na primeira parte. Portanto, olhando para aquilo que são as duas partes, eu acho que o Sporting esteve, inclusivamente, até mais forte naquilo que foi a criação de oportunidades na primeira parte, mas esteve muito melhor na finalização na segunda parte. E defensivamente, eu creio que esteve mais forte também na primeira parte, mas lá está. Os números dizem o contrário, porque dizem que há um gol sofrido na primeira parte e na segunda parte não há nenhum, e há 3 gols marcados na segunda parte e na primeira parte não há nenhum. E às vezes os dados estatísticos ajudam-nos a entender o jogo, mas outras vezes levam-nos a pensar que a exibição não foi tão boa, quando a exibição foi boa nos 90 minutos. Vamos então olhar para a entrada de Paulinho, determinante para o triunfo dos Leões. Ruben Amorim destacou de resto a atitude dos jogadores que entraram no segundo tempo e deu grande enfoque à prestação de Paulinho nestes segundos 45 minutos. E eles terem a capacidade de dar a volta, realçar também toda a equipa, todos os jogadores que estavam no banco, e quem entrou deu o Paulinho. É isto que ele dá. Às vezes não dá golos, não dá alguns falhanços, mas é este espírito. João, às vezes não dá golos, mas dá muito à equipa. Foi determinante a entrada do ponta de lança. Foi porque o Sporting, não só pela capacidade que o jogador teve de criar estas situações de golo e vir a defender, e nós temos aqui 3 situações que espalham aquilo que foi o Paulinho durante toda a partida, em que várias vezes acabou por transmitir segurança, quer do ponto de vista defensivo, quer ofensivo, quer a recuar. Muitas vezes nós falamos aqui que o Paulinho recua quase como se fosse um médio,
dando apoio e depois, obviamente, cria situações de finalização. E hoje eu vou tentar mostrar que o Paulinho, ao entrar para a zona central do terreno, ficar ali como ponto de lança na zona central, puxa Marcos Edwards para o lado direito e permite que a combinação entre Marcos Edwards e Porro seja muito eficiente e também permite que a combinação entre Pedro Gonçalves e depois Nuno Santos também seja. Isso culminou em golos. A realidade é que muitas vezes o Paulinho, estando no meio, não está propriamente no meio. Muitas vezes também recua e permite que ou Pedro Gonçalves ou Marcos Edwards e também Pedro Porro, numa situação que eu vou mostrar aqui, mas que foi semelhante durante toda a partida. Vemos ali Paulinho no meio, vemos Marcos Edwards e quando a bola circula para o lado direito, vemos que imediatamente Paulinho se coloca entre os dois defesas centrais, Pedro Gonçalves na zona central e Morita quase como um triângulo. Isto liberta quase uma situação de 2 contra 2 com o Pedro Porro, que depois consegue ter espaço e tempo para rematar a baliza. O aproveitamento aqui do Paulinho e o espaço que o Paulinho vai ocupar ali para fazer o gol é determinante. E é esta garra, esta determinação, esta vontade que o Paulinho tem, que fez durante esta partida várias vezes este movimento, de estar no meio e depois de aparecer para finalizar. E este movimento de Edwards recuar e o Sporting ter ali 2 avançados na zona central do terreno e um médio a apoiar, é um movimento típico do Sporting. E este movimento, depois do Paulinho procurar o espaço e querer finalizar, também. Às vezes o Paulinho não consegue fazer, outras vezes consegue. A determinante aqui é que a entrada do Paulinho desvia quer Pedro Gonçalves para o lado esquerdo para recuar, quer o Marcos Edwards para o lado direito e depois cria alguma instabilidade na equipa contrária. É um jogador que no corredor central vai criar situações quer de finalização, quer de marcação individual, quer de cabeceamento e depois permite que alguma da atenção seja para ele, como aconteceu com estes 2 centrais, que nenhum dos dois estava a marcá-lo diretamente, mas deixou-lhe espaço e depois tem espaço para Pedro Gonçalves ter também alguma criatividade, para a Morita. E este é um dos lances do golo, mas este lance do golo aconteceu várias vezes e foi repetido durante toda a partida. E os 2 lances que nós temos também espelham um bocadinho isso, espelham a forma como se organiza o Sporting. E aqui é Paulinho que está no lado esquerdo a recuar e é ali Pedro Gonçalves e Pedro Porro que está naquela situação. Morita na mesma, o número 5 posicionado ali no meio, Nuno Santos, e nós vemos aqui a combinação em que Paulinho é ele que está a fazer, teoricamente, de Pedro Gonçalves e é Pedro Gonçalves que aparece no meio para finalizar e é Pedro Porro que está no lugar de Edwards e o Sporting cria mais uma situação de finalização, um remate que acaba por não ir à baliza. Esta dinâmica que o Sporting faz dificulta muito aquilo que é a marcação individual dos jogadores. E nós vemos Marcos Edwards mais recuado, a fazer quase como lateral direito, e vemos ali Pedro Porro a aparecer na zona de finalização com Pedro Gonçalves. E o Paulinho permite isto, permite que o Sporting consiga recuperar a bola, manter a posse da bola, criar instabilidade e criar espaço, porque depois cria, de alguma forma, alguma incapacidade à equipa contrária, porque é difícil marcar um lateral direito. E às vezes, João, quando se fala numa mudança de sistema, basta olhar aqui para o que estás a dizer, não é preciso mudar o sistema para mudar as dinâmicas e para provocar moça e dúvidas ao adversário. Sim, e esse é o ponto principal, é que esta dinâmica toda que os jogadores imprimem e a capacidade que eles têm de aparecer em zonas de finalização, substituindo as posições uns dos outros, ou seja, o Porro substituindo a posição do Marcos Edwards, o Paulinho substituindo a posição do Pedro Gonçalves e o Pedro Gonçalves substituindo a posição do Paulinho, vai criar aqui uma dinâmica individual, difícil de marcação ao adversário, criação de maior espaço, porque eles não sabem em que espaço vão entrar os jogadores do Sporting, e depois criam-se as situações de finalização, que neste jogo foram muitas. O Sporting criou muitas situações de finalização, creio que na primeira parte foram 7, na segunda parte foram cerca de 6 oportunidades, quase de claras de golo. O último lance também é um lance tático que espalha bem, mas aqui é uma recuperação de Paulinho num momento de transição, não em organização ofensiva, mas no momento em que o Sporting recupera a bola. Um trabalho fantástico de Paulinho, ele fez isto várias vezes durante a partida e depois atrai 2 jogadores para si, libertando Marcos Edwards. Esta é a situação do penalti, um trabalho individual fantástico de Marcos Edwards depois, claramente tocado, mas a situação que aqui importa mostrar é a recuperação que o jogador acaba por permitir ali, que ele vai recuperar a bola e imediatamente sai em transição e vemos Morita na mesma, Edwards na direita e Pedro Gonçalves na esquerda e a atração do jogador. E faz o passo, fez tudo bem. Ele esperou o tempo suficiente para atrair o jogador adversário para ele, para libertar. Aqui não há, obviamente, e ouvi algumas críticas, eu acho que não há crítica ao jogador da equipa contrária. Acho que o Casa Pia fez bem aqui. É difícil parar uma situação destas. A dinâmica é muito grande. Vasco Fernandes, no final da partida, teve a capacidade de explicar isto. O treinador da equipa contrária, o Filipe Martins, também. A dinâmica é muito grande. A velocidade é muito grande que o Sporting coloca. É difícil decidir. O espaço é muito curto de decisão e o Sporting consegue, em 2 situações de controle de bola, de organização ofensiva, um passo, um jogo mais trabalhado, mudar dinâmicas e criar situações de finalização e numa situação de transição também. E isto foi a partida durante, isto ou melhor, estes lances espelham o jogo todo. Mas a realidade é que estes lances só te materializaram em golo porque houve uma dinâmica diferente nesta parte. Porque o Sporting desgastou muito a equipa adversária. E lá está. Os números indicam que na primeira parte o Sporting não marcou golos, mas a realidade é que na segunda parte os jogadores do Casa Pia, e para terminar, estavam mais exaustos
Era mais difícil a marcação, os jogadores do Sporting mais frescos e a estratégia resultou, porque o Sporting tem estas dinâmicas individuais que são muito difíceis de parar. A equipa foi sendo também refrescada por Ruben Amorim, substituições ao longo da segunda parte, 2 delas acabaram por ser marcantes para 2 jogadores, falamos de Chico Lamba e de Mateus Fernandes, que vestiram pela primeira vez a camisola principal leonina. Foi muito bom, sem coins desde que me lembro de jogar futebol. Foi um momento muito disparado, mas foi no momento certo, espero que tenha sido no momento certo. Tivemos, tanto eu e o Chico como os outros colegas da formação, temos sempre um grande apoio, não só da equipa técnica da equipa A. Estava muito tranquilo, estávamos preparados para este momento, estamos a trabalhar sempre para este momento na equipa B e quando surgir a oportunidade temos que aproveitar e dar o máximo pelo Sporting. O Missa também deu algumas palavras para estar tranquilo e o resto foi normal. No início da época tive uma lesão complicada, não fiz a pré-época, mas mantive sempre firme e preparado porque no Sporting qualquer dia pode aparecer essas oportunidades e temos que aproveitar. E com mais estes 2 jogadores, Ruben Amorim levou para 18 os jovens da formação lançados na equipa principal. Há algum paralelo, Miguel, na história recente e até na história mais antiga do Sporting com esta aposta do atual treinador leonino? Acho que este é o caminho a seguir e, como eu disse, é o ADN do projeto Sporting, que tem este treinador que assimilou esse projeto exemplarmente. Eu estive a ver quais eram os 18 jogadores e é curioso ver que a cadência se mantém mais ou menos intacta época após época e esta, digamos, está no começo, está no primeiro terço e há vários jogadores que pelo menos treinam com a equipa e que poderão ser chamados a qualquer momento pelo nosso treinador. Mas já agora, por mera curiosidade, só dizendo os nomes, foi o Nuno Mendes, o Eduardo Quaresma, o Tiago Tomás e o João Elson que se estrearam na época 19-20. Depois foi o Gonçalo Inácio, o Bragança, o Dário e o Tomás Silva que participaram na campanha do título. E na temporada passada, se não estou em erro, é o Rodrigo Ribeiro, o Golar e o Nazinho. Agora temos o Chico Lamba e o Mateus Fernandes e estes são os exclusivos, digamos assim, os made in Alcochete. Depois o Ruben ainda apostou noutros 5 jovens que também fizeram a sua formação, ou pelo menos parte dela no Sporting, como o Mateus Nunes, o André Paulo, o Esteves, o Jenny Catamo e o Marçá. Ou seja, jogadores que não completaram, digo eu, a formação do Sporting, mas passaram por cá em idade ainda júnior. E acho que é de facto este o caminho. Acho que a administração já desde uma fase inicial disse que a aposta na formação era algo que o Sporting teria que fazer para garantir a tal sustentabilidade do clube e a construção do plantel ano após ano, e acho que o Ruben, como tem dito também ele publicamente, assimilou essa vontade e esse projeto e acho que quando assim é, o caminho é este e as coisas estão a correr bem. São então mais 2 jovens, 18 no total, que já se estrearam na equipa principal do Sporting pelas mãos de Ruben Amorim. Vamos terminar a análise deste Sporting Casa Pia com a análise ao trabalho da equipa de arbitragem. Pedro Azevedo, vamos então começar. Minuto 23, Godwin deveria ter sido expulso após um lance de agressão a Gonçalo Inácio. Portanto, o lance começa com o Godwin a sair num ataque rápido, é agarrado por Gonçalo Inácio. Em resposta ao agarrão de Gonçalo Inácio, Godwin olha para o adversário e de punho cerrado acaba por atingir a cara do Gonçalo Inácio. Portanto, a decisão aqui do Hélder Malheiro foi de advertir os 2 jogadores. No caso do Gonçalo Inácio, o amarelo justifica-se por agarrar ostensivamente o adversário. A sanção disciplinar e a decisão de advertir o Godwin é claramente errada. Tratou-se de uma agressão enquadrada em conduta violenta, portanto deveria ter sido expulso por esta ação. O primeiro erro grave de Hélder Malheiro no jogo, deveria ter tido ajuda por parte do VAR, isso não aconteceu, portanto fica o erro grave, primeiro erro grave deste jogo. Aos 63 minutos, o pontapé de penalti sobre Marcos Edwards foi bem assinalado? Sim, é um lance clássico. O Edwards entra na área e no movimento lateral o Etiki agarra por puxar o ombro de Edwards.
Portanto, a decisão de assinalar pontapé de penalti é claramente correta. Só explicar aqui, em relação à advertência a Etiki, aqui podia-se pensar na questão da dupla penalização e de eventualmente se retirar o amarelo a Etiki por dar esta jogada de ataque promotor, mas nesta situação isso não acontece porque não há disputa de bola. Se fosse um tackle na tentativa de jogar a bola em que o jogador do Casa Pia derrubasse o Edwards, aí sim colocar-se esta situação de não acontecer a dupla penalização, sendo um agarrão, o cartão amarelo é também bem exibido. Portanto, boa decisão, tanto técnica ao assinalar pontapé de penalti, como disciplinar ao advertir o Etiki. O problema é que aos 78 minutos, Jan Eteki deveria ter visto o segundo cartão amarelo e ter sido expulso, não é, Pedro? Sim, de facto. É numa disputa com Paulinho, junto à linha lateral. O Paulinho tem a posição ganha para proteger a bola. Até aqui, de facto, consegue jogar a bola quando faz esta entrada em tackle, mas acaba por também atingir o Paulinho numa zona bastante perigosa, zona de calcanhar, tornozelo. Portanto, é uma entrada, independentemente de ter jogado a bola, é uma entrada negligente. Como tal, deveria ter sido punida com a exibição do cartão amarelo, pontapé livre direto também. No caso, seria o segundo amarelo para o jogador. Fica aqui a segunda expulsão por acontecer no jogo. Portanto, neste caso não haveria oportunidade de intervenção do VAR, tratando-se de um cartão amarelo. Mas o facto é que seria o segundo cartão amarelo e consequente expulsão do jogador do Casa Pia. Aos 89 minutos, o Casa Pia reclamou que deveria ter sido assinalado um pontapé de penalti por uma pretensa falta de Chico Lamba sobre Neto. Tem razão a formação lisboeta? Sim, na minha opinião, sim. Portanto, no caso é um lance do Neto. Vai entrar na área do Sporting, pica a bola para ultrapassar, no caso, o Chico Lamba e o Gonçalo Inácio, e quando ele salta, há um contacto do joelho de Chico Lamba com o joelho de Neto, provoca a queda de Neto. Portanto, tratando-se já de um lance no interior da área, à entrada, mas já no interior da área, fica aqui um pontapé de penalti por assinalar, e advertência a Chico Lamba por fazer. Portanto, aqui mais um erro grave do árbitro, embora estivéssemos já no minuto 89, portanto, pouco impacto poderia ter no jogo, ainda assim é um pontapé de penalti que fica por assinalar. Muito bem, e temos aqui um conjunto de erros, na tua opinião, por parte de Hélder Malheiro. Calculo que a nota final não seja positiva. Sim, claramente nota negativa, 2 expulsões por fazer, um pontapé de penalti por assinalar. No final acaba por não ter influência no resultado final. Uma vez mais também referir que Hélder Malheiro poderia e deveria ter tido uma melhor contribuição por parte do VAR, e 2 destes erros poderiam ter sido evitados. Nota 2 para Hélder Malheiro. Obrigado, Pedro. Vamos avançar neste Raio-X Sporting, olhar agora para uma distinção ao presidente do Sporting Clube de Portugal, Frederico Varandas, ele que está nomeado para os prémios Tágides de 2022. São um conjunto de prémios que distinguem personalidades que se tenham distinguido no combate à corrupção. Vemos aqui, já vamos ver de seguida, a presença de Frederico Varandas entre um conjunto de personalidades que se destacaram neste âmbito. Por exemplo, o almirante Mel Gouveia, que se destacou neste combate à corrupção. Henrique Gouveia Melo, aliás, e temos outras figuras também, como José Pacheco Pereira, e o presidente do Sporting Clube de Portugal está então aqui presente nesta lista de personalidades, o juiz também, Carlos Alexandre, aqui presente. Miguel, como é que interpretas esta nomeação? André, numa indústria com tão má fama como tem o futebol, e permite-me não começar aqui a contar histórias, e algumas bem contadas, outras mal contadas, umas que envolvem presidentes, ex-presidentes, suspeitos disto, aquilo, aquilo outro.
Eu diria que é de facto uma lefada de ar fresco ter um presidente de um clube grande em Portugal nomeado para um prémio que tem, que obviamente tem a designação que tu tens, mas que diz que é, e passo a citar, para pessoas que nos inspiram no combate à corrupção. E por isso acho que é sempre motivo de orgulho para qualquer sportinguista ter um presidente que é nomeado para um prémio que distingue pessoas que inspiram os outros no combate à corrupção. Mais Frederico Varandas existissem, se calhar o futebol português não estaria como está. E por falar em exemplos, Besson Basto e Armando Aldegalega, duas figuras incontornáveis da história do Sporting, que foram homenageadas neste fim de semana no jogo com o Casa Pia, em Alvalade. Foram homenageadas pelo presidente do Sporting, receberam o estatuto de sócios de mérito do clube. Como é que fez esta homenagem? Também parece uma homenagem justa e merecida, estas duas figuras? Altamente justa e altamente merecida, porque tanto um como o outro são, de facto, atletas de exceção e com um currículo que eu diria que é, no mínimo, impressionante. Eu tirei só algumas notas, porque de facto era difícil acertar em tudo. O Besson, que começou na natação, mas depois se distinguiu como grande guarda-redes do nosso handball, para se ter uma ideia do seu ecletismo, ainda praticou polo aquático, judo, basquetebol, ténis de mesa, rugby e caça submarina. Acho isto uma coisa perfeitamente extraordinária e tem no seu currículo a conquista de mais de 1.500 medalhas. Isto é uma coisa que eu acho que é quase o nosso super-homem, que tem uma energia inesgotável. Tomara muito jovem de 20 anos ter a energia que ele tem. Quanto ao Armando Aldegalega, enfim, estamos a falar de um atleta que foi a mais do que uns Jogos Olímpicos, foi a 2, se não estou em erro, e tem assim umas particularidades que eu gostava de partilhar. Uma delas é que foi internacional por Portugal 35 vezes entre 1959 e 1986. Isto quer dizer que entre uma e outra internacionalização há um intervalo de 27 anos, que é o maior entre todos os atletas nacionais. Depois, além de muitos títulos que conquistou, também tem uma particularidade que correu mais de 60 maratonas entre 1960 e 2017. As pessoas terem uma noção, tem 57 anos de diferença e por isso, enfim, os dois já foram agraciados pelas mais diversas entidades e acho que é uma homenagem mais do que justa a estes dois atletas de exceção e extraordinários, obviamente. Mérito total para estes dois novos sócios de mérito do Sporting Clube de Portugal. Avançando e voltando aqui ao futebol, Miguel, Diego Calai, Diogo Travassi e Mateus Fernandes e também Afonso Moreira renovaram contrato na semana passada. São grandes figuras da formação do futebol do Sporting. São o futuro, mas também já o presente da equipa principal de Ruben Amorim? Acho primeiro que isto é mais uma prova, se assim quisermos, da tal aposta na formação e de garantir o futuro do clube. O Ruben já se referiu muitas vezes a estes miúdos da formação como sendo o futuro do clube, mas também concordo contigo, a partir do momento em que estão a treinar, e já alguns deles já se estrearam na equipa principal, eu diria que fazem parte também do presente e do dia-a-dia que se passa na Academia Cristiano Ronaldo. Agora, relativamente depois ao futuro e à forma como ele vai ser escrito, obviamente dependerá de cada um deles e do sangue, suor e lágrimas que empregarem em todos os treinos e diariamente para conseguirem convencer a equipa técnica que de facto merecem ser aposta na equipa principal. Manuel, conhece, tenho certeza, muito bem estes 4 jogadores. O que é que, quando olha para eles, de facto imagina-os na equipa principal do Sporting? É importante para o clube ter conseguido estas renovações de contrato? Muito, muito, muito importante, André. Muito importante porquê? Porque as pessoas que estão a ver os jogos e que trabalham com eles diariamente dão o seu agramando, o seu aval para que sejam jogadores de futuro para a equipa principal. Alguns deles já se estrearam ao longo destes últimos anos e outros irão estrear-se. Sabem que podem ser aposta de um momento para o outro. Eu, por aquilo que leio, muitos deles trabalham no dia-a-dia com o Ruben Amorim. Para eles é uma motivação extra trabalhar já com a equipa, com os jogadores que se calhar eles idolatram durante alguns anos. E, portanto, estes miúdos eu acompanhei nos jogos na Youth League e, de facto, vejo que há ali
Eu não vou dizer nomes, não vou enumerar, mas vou dizer que há ali 5, 6 miúdos que mais ano, menos ano estão na equipa principal, mesmo já radicados na equipa principal, sem qualquer tipo de problema, até porque eles jogam com uma personalidade muito grande, têm uma vontade muito grande e quem os viu jogar neste jogo que está a dar ali a imagem em Marselha, até os franceses se renderam à evidência destes miúdos, que de facto foi um jogo extraordinário. João, rapidamente também te peço um comentário. Estavas ali a olhar para as imagens e para algumas fotografias já muito antigas destes jovens. De facto, também quem acompanha a Sporting TV pôde acompanhar algumas, no fundo, a sua evolução e o seu crescimento. Como é que acompanhaste precisamente o desenvolvimento de todos estes atletas e se desde sempre também te pareceu que tinham condições para chegar à equipa principal? Olha, André, a minha experiência na formação indica-me que os jogadores têm todos potencial para algum dia ou não chegar à equipa principal, mas têm grande potencial para que isso aconteça. A realidade é que é necessário que existam aqui alguma conjugação de alguns fatores externos, não só o desenvolvimento, não só o trabalho, não só a sorte, mas também a conjugação de alguns fatores externos e aposta nos jogadores, que isso é que é fundamental, para que eles de alguma forma consigam chegar a um patamar superior, quer evolutivo. Uma delas é a forma como eles estão a crescer do ponto de vista individual e coletivo na formação com a estratégia implementada. A outra é a aposta que tem sido feita na equipa principal e, consequentemente, na equipa B também, no Sub-23, nesse sentido. Estes 4 jogadores em específico renovaram, mas há outros, tal como o Manuel falou, espalham bem aquilo e transmitem uma mensagem importante para todos os jovens que estão no Sporting, que de alguma forma almejam ser jogadores profissionais e que de alguma forma almejam ter uma carreira como jogadores profissionais de futebol. E isto, que seja no Sporting ou não. Eu acho que esta renovação de contrato, não só feita por alguns jovens já no passado, a aposta e estes jogadores, é extremamente importante para reforçar da confiança, para também atrair jovens para o nosso clube, ainda também naquilo que é o Polo EUL, que é onde o Sporting tem muitos jogadores e onde começa toda a história como começou a deles, e depois o trabalhar e o acreditar. Portanto, é preciso ter esta ideia e é importante que estes jovens jogadores, quer os que estão agora na academia também, acreditem que é possível chegar ao patamar superior que tanto almejam. E para isso é preciso condições de treino, condições de trabalho, condições que têm sido desenvolvidas, criadas e desenvolvidas também nesse sentido. Estes 4 jogadores em específico, é difícil destacar um, porque os 4 eu já os conheço há algum tempo e as fotografias ali é engraçado porque algumas fotografias eles são muito jovens, mas um ou outro ainda me recordo deles assim, principalmente o Diogo Calai, e é muito interessante ver a evolução que eles têm tido. E fico muito satisfeito que o Sporting continue a apostar nestes mesmos jogadores. O Sporting aposta nestes jogadores jovens no futebol, mas também nas modalidades. Hoje foi anunciada a renovação de contrato com Ziki até 2027. Ziki, que é um dos grandes talentos do futsal mundial, e o Sporting consegue aqui esta renovação, tem um peso muito grande. Junta-se a outra também de grande peso, que foi a de Tomás Passó. Miguel. Acho que é sempre importante, ainda para mais estamos a falar de 2 atletas da casa que fizeram a sua formação no Sporting e que muito têm dado ao clube nestes últimos anos. E acho que esta aposta na continuidade, salvaguardando o amanhã, é sempre importante e creio que tanto o Tomás como o Ziki estavam felizes com a renovação e ótimo, e ainda bem que ficam mais uns tempos connosco. O futsal fica a ganhar naturalmente, muito se foi falando, é sempre assim, são figuras que têm um peso muito grande e que geram a cobiça de outros grandes clubes. Mas o Sporting, uma vez mais, consegue aqui resolver estes 2 dossiês, digamos assim. Sim, já foram... Diria que estes foram resolvidos a tempo e horas e, como digo, acho que preparam esta continuidade. O futsal tem sido uma modalidade que se tem destacado. Temos aqui falado e elogiado várias vezes
o espírito de conquista da equipa liderada por Nuno Dias e tanto o Tomás como o Ziki têm sido figuras emblemáticas dessas últimas conquistas. E por isso acho que foi uma ótima notícia para todos os sportinguistas, a continuidade, obviamente, destes dois craques. Só terminar aqui com um comentário do João, que acompanhas aqui o futsal. São, de facto, figuras do futuro, mas também do presente. E quem olha para o currículo destes dois jogadores nem parece que têm 20 e poucos anos, não é? E estes também são os casos que eu conhecia também mais pequeninos, que os vi crescer também no futsal e já se viu o potencial. Esta equipa, a geração deles tinha uma equipa muito forte, foi campeã em vários escalões. Obviamente nem todos podiam ser profissionais, mas estes três, os dois irmãos Passó e o Ziki foram, e complementam muito bem a equipa do Sporting de Futsal, que é uma equipa que está cheia de referências internacionais de grande qualidade, internacionais e nacionais, e obviamente tiveram a capacidade de abraçar estes jovens que vão entrando e dar-lhes um potencial, permitir que o potencial deles cresça muito e tornarem-se jogadores de referência do Sporting, também para os jogadores jovens que veem neles uma referência para poder chegar à equipa principal do futsal. São dois ídolos do futsal nacional e internacional que renovam então o contrato com o Sporting. É desta forma que encerramos o Raio X Sporting de hoje. Agradecer ao Miguel Braga, ao João Olivença, ao Manuel Fernandes e ao Pedro Azevedo pela vossa presença uma vez mais aqui à segunda-feira na Sporting TV. Nós regressamos na próxima semana.